Eu quero pensar aqui com vocês, é uma palavra que tem a ver com a vida de todos nós, e o tema é estar na posição que Deus me quer. Isso é muito importante, estar na posição que Deus quer que eu esteja. Então, será que hoje, você, eu, nós, estamos na posição que Deus quer que nós estejamos? Estamos numa posição ideal da parte de Deus? Quando Deus olha para a nossa vida, para o resultado da nossa vida, para a construção da nossa vida, para o nosso posicionamento, para aquilo que nós estamos fazendo, isso agrada ao Senhor? E olhando para o meu ponto de vista, será que eu estou entendendo que aonde eu estou, o jeito que eu estou, como eu entendo a vida, como eu observo a vida, como eu vivo a vida, eu estou numa posição que Deus me quer? Porque se isso não se encaixar, irmãos, a gente vai achar sempre que a nossa vida está meio desfocada, meio torta, meio esquisita, né? Não estou no lugar certo, eu não estou me encaixando. Eu não estou no lugar ideal, parece que eu estou sempre correndo atrás de uma posição que eu nunca consigo alcançar. Esse tipo de pensamento é extremamente desgastante e às vezes a gente pode até cansar, porque a gente sempre fica perseguindo o lugar ideal, a posição ideal, a condição ideal, a situação ideal. E eu preciso saber, então, qual é essa posição em Deus. Porque talvez eu possa estar correndo atrás de coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer. Talvez sejam doenças da minha alma, doenças da minha visão, doenças da minha mente. A interpretação que eu faço da vida está me tornando uma pessoa doente dentro da igreja, porque eu sempre quero mais. E eu acho que se eu conquistar esse algo mais, eu serei feliz. Mas quando eu conquisto, eu percebo que era uma ilusão. E aí eu quero mais. Eu quero mais, eu quero outra coisa, eu quero uma coisa diferente, eu preciso de mais respeito, mais fama, mais dinheiro, mais importância, mais relevância, mais amigos, mais seguidores na internet, né? Mais pessoas me curtindo, mais reconhecimento. E eu vivo nessa paranoia cansativa, que talvez não tenha nada a ver com aquilo que Deus tem para mim. Então, estar na posição que Deus me quer é tão libertador, tão tranquilizador, tão gostoso a gente poder entender isso. Ir para o encontro com Deus, no face a face, tem muito a ver com isso. Quando o reflexo da glória de Deus vem para a minha vida, eu começo a entender melhor quem eu sou. Quanto mais eu conheço a Deus, mais a glória dele reflete em mim e mais eu começo a entender o que Deus tem para a minha vida. Quero falar sobre isso lendo um salmo de Davi, salmo de número 131. Olha que maravilha, que gostoso de ler este salmo. Falou muito comigo neste dia. Salmo 131, são 3 versículos apenas, que diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Essa daqui é a declaração do rei Davi. Alguns dizem que ele escreveu isso quando ele ainda era pastor de ovelhas, anônimo, mesmo que ungido rei pelo profeta Samuel,
mas ainda era um desconhecido, um anônimo, e que estava totalmente, internamente bem resolvido e totalmente dentro daquilo que era a vontade do Senhor para a sua vida. Outros dizem que ele já era um rei de Israel, já numa idade avançada, já experimentado tudo o que poderia ter experimentado na sua vida de importância, de relevância, de autoridade, de destaque, o grande rei da nação de Israel, que é referência, né, bíblica até hoje, e ele diz, olha, a minha alma está em paz, eu estou tranquilo e não preciso mais nada na minha vida. Quero olhar um pouquinho para esse salmo e fazer alguns comentários. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. É o texto que está aí no telão, certo? Veja que Davi, ele não está falando com uma pessoa, né? Fala assim, olha, eu não sou orgulhoso, né? Eu não sou pretensioso. Ele não estava falando com alguém aí de fora, né? Que pode julgar com os olhos de fora. Mas ele estava falando com o próprio Deus, que sonda, que conhece, que prescruta o nosso íntimo, o nosso interior, que conhece exatamente quem nós somos. Então, a gente entende que o que ele estava falando aqui era algo verdadeiro, porque é uma oração, é como se fosse ele está abrindo o coração. Senhor, o Senhor me conhece. Não tem como ele já falou, não tem, se eu fizer a minha casa lá na Alva ou lá no Hades, o Senhor me conhece. Não tem como se esconder de Deus. O Senhor conhece cada detalhe, peculiaridade da minha vida. Não tem como disfarçar. O Senhor sabe como que eu estou aqui, como está o meu coração, como está a minha vida. Então a gente entende que é algo verdadeiro, algo autêntico, sincero diante de Deus, né? Não dá para a gente ficar julgando, será que que pretensão, né? Falar que ele não é orgulhoso, que ele não é arrogante. Não, ele estava abrindo o coração diante de Deus. O Senhor me conhece e sabe como é o meu coração. Esse ponto é muito importante porque, de fato, o Senhor nos conhece e sabe como está o nosso coração, né? Dele nós não conseguimos esconder nada. Conseguimos esconder da pessoa que está do nosso lado, da pessoa que convive conosco, das pessoas que estão diariamente conosco, mas o Senhor nos conhece, sabe se de fato há um ponto de orgulho, há um ponto de arrogância, né, em nossa vida. E a gente vê aqui que esse homem, né, estava em perfeito equilíbrio, num domínio próprio, numa caminhada de maturidade espiritual, aonde ele conseguia dominar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Porque o orgulho e a arrogância são situações, né, que podem e normalmente levam as pessoas a querer estar em lugares que não é dela. Muitas vezes as pessoas até leem mais a Bíblia e oram mais, e servem mais na igreja por puro orgulho e arrogância, porque querem ser mais importantes que outros. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Senhor. É pura arrogância religiosa e espiritual. Muitas pessoas querem os holofotes, querem o título, querem o reconhecimento, querem ser importantes no movimento ao qual elas vivem, dentro de uma empresa, dentro de um trabalho, dentro de uma família, dentro de qualquer ambiente de relacionamento humano. Muitas vezes isso acontece por pura prepotência, arrogância, inveja. São esses sentimentos que fazem com que a pessoa não seja ela mesma.
mas ela precisa ser até um personagem para poder conquistar pessoas, amizades, e por aí vai, em todas as áreas da vida. Tenho pensado muito sobre isso, irmãos, porque eu tenho chegado à conclusão que se as pessoas que estão nessa igreja precisassem de um pastor simpático, elas não estariam mais aqui. Você não estaria mais aqui. Porque eu mal te olho, mal te cumprimento, né? Mal falo com você. Tem algumas coisas, irmãos, que nós precisamos entender quem de fato nós somos e a nossa posição no Senhor. A nossa posição no Senhor deve ser inegociável. Enquanto ele era... Isso não quer dizer que nós não devemos crescer no Senhor, mas que nós devemos estar com contentamento aonde o Senhor nos colocou. Estar contente em toda e qualquer situação, como diz a palavra. É o contentamento. Se Deus me colocou aqui, essa é a vontade de Deus. Eu tenho um contentamento naquilo. Quando eu entendo que eu estou dentro dessa vontade de Deus, eu exerço o melhor possível o meu papel dentro daquele contexto. Então, quando Davi foi pastor de ovelhas, ele estava contente por ser pastor de ovelhas. Podia estar fedido, podia estar na chuva, no sol, podia estar escondido e ninguém lembrar dele, mas naquele momento ele tinha contentamento no seu coração e exercia muito bem, defendendo as suas ovelhas de urso, de leão, fazendo o seu trabalho de uma forma maravilhosa. Estava dentro da vontade de Deus naquele momento da sua vida. E aí foi, né? Quando ele está compondo o salmo, quando ele profetiza, quando ele assume o reinado, ele estava dentro da vontade de Deus. Então, houve novas experiências, Deus o colocou em outros lugares, mas enquanto ele estava nos lugares que Deus o colocou, ele estava contente, estava bem, estava dentro da vontade de Deus para aquele momento. Isso é muito importante, irmãos, porque isso testa o nosso orgulho, a nossa arrogância. Se nós estamos bem dentro daquela condição e posição que Deus nos colocou. Isso é humildade. Ser fiel no lugar aonde Deus nos colocou. Senão a gente fica pensando assim, o homem é tão cruel, não me enxerga, não me valoriza, me coloca aqui nesse lugar e não me tira desse lugar. Eu preciso ter uma chance melhor, uma chance nova, para poder fazer coisas diferentes. E acaba sendo o bracinho curto naquilo onde Deus colocou, não faz bem feito. E quando não faz bem feito, onde Deus colocou, quem que vai colocar no lugar melhor? Então nós precisamos entender isso. Aonde Deus tem nos colocado, nós precisamos ser gratos e exercer o melhor possível. E eu vi aqui uma pergunta, achei interessante, e essa vai para a célula, sobre esse contexto. Você ficaria chateado se não fosse escolhido para alguma coisa? Vou escolher alguém para pregar no domingo. Vou escolher alguém para ministrar alguma coisa lá no encontro com Deus. Vou escolher alguém para ser um líder de célula. Vou escolher alguém para abrir um trabalho em outro lugar. Vai surgir uma vaga aqui, vou escolher alguém para trabalhar em alguma área aqui da igreja. Aí, dentre os candidatos, tem lá, selecionava, era 10, agora são 3, agora eu escolho um e você não é escolhido. Vai ter um momento aqui de dar testemunho. 21 dias, a gente escolhe, você não foi escolhido. E aí, poxa, mas o meu testemunho é melhor do que o do outro, né? Esse testemunho aí foi fraco. Mas esse líder, ele não está liderando muito bem. Se fosse eu no lugar dele, aí eu estaria fazendo um trabalho melhor.
Ah, esse pastor, olha, ele tem os seus tropeços ali. Se eu tivesse a oportunidade de subir nesse púlpito e ser pastor dessa igreja, aí o negócio ia andar. O que é isso, irmãos? É um teste que a gente deve fazer para nós mesmos. O quanto a gente poderia dizer, Senhor, pensa nessa oração, faz essa oração para Deus. Pensa, Senhor, meu coração não tem orgulho. Os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Eu não coloco minha vida num lugar que não é para ela estar. Eu não vou me expor. E tem gente, irmãos, que se envolve em coisas, não entende de nada do que está falando, mas fala. Eu fico impressionado. Às vezes eu sento com algumas pessoas e fico só ouvindo, para ver se eu aprendo alguma coisa. Porque, quando eu sento, principalmente com pastores assim, eu nem falo muito, porque eu falo, o que eu vou falar para esses homens? São pastores, né? Vou ver se eu aprendo alguma coisa. Mas tem gente que gosta de falar, de ensinar. Ensina. Aí você vai olhar, é tudo fumaça, é tudo coisa que não tem substância de vida, não tem testemunho, não tem algo que alavanca aquela vida, mas está cheio de conselho para dar. Então, são pessoas que se envolvem, quer dizer, dá um passo a mais do que a sua realidade de vida. Eu creio que nós precisamos entender isso, esse contentamento, né? Estar contente aonde Deus nos colocou. Demorei muito nesse versículo. O segundo versículo fala, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, e a minha alma é como essa criança. E aqui eu vejo que ele está falando com a sua própria alma, né? Tem uma versão que fala, de certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Menos, né? Fica quietinha aí, fica no seu lugar. Não fica desejando o que não é seu. Ele está tendo um conflito interior. Ele está tendo uma briga aqui dentro dele mesmo. Falando isso. Fiz calar a minha alma, acalmei a minha alma, tranquilizei a minha alma. A gente vai falar isso no encontro, né? Mas muitas das batalhas é isso aqui, ó. É eu comigo mesmo. Ele falar comigo mesmo. Por que você está assim, a minha alma? Por que você está abatido, por que você... Então, é maturidade, é domínio próprio isso. É entender quem eu sou. Aí fala, não, minha alma, é aqui que Deus me colocou. Esse é o meu papel. Fica tranquila, confia no Senhor. E o quadro que ele fala é de confiança total, que é a criança que acabou de ser amamentada. Quem não tem contentamento é a criança chorona, é a criança faminta. É a criança, quando ela está faminta, quem tem criança pequena sabe. Criança de colo, criança que ainda está só recebendo leite materno, que só se alimenta do leite materno. Quando ela está com fome, pode ser qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, pode estar em qualquer lugar que ela chora, porque ela precisa ser amamentada. Esse inconformismo, né? Esse choro que tantas pessoas têm, é porque estão secas, estão famintas e não sabem nem aonde vão suprir as suas carências. A figura aqui é de uma mãe que está com o seu filho no colo, e aí o seu filho acabou de ser amamentado, está com a barriguinha cheia, já arrotou, e aí ele está aqui nos braços da mãe, tranquilo, em paz. Está pleno. Essa figura, irmãos, passa algumas informações. Total dependência. O bebezinho ali depende totalmente da mãe que está suprindo, né? Fisicamente está suprindo com o leite ali, essa criança
dependência total. Nós só vamos estar com contentamento se a gente entender isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Dependência total do meu Pai. Dependência total do meu Senhor. Proteção total. Imagina, qual que é a preocupação de uma criança que está dormindo ali, ou mesmo acordada, mas está tranquila, amamentada no colo da mãe? Não tem medo de nada, não está preocupado com nada, né? Não está preocupado com coisa, está totalmente protegido. É isso, total proteção do meu Pai, do meu Senhor. Ele está me suprindo essas coisas. Total satisfação. A gente não sabe como é a cabecinha de um recém-nascido, mas deve ser uma alegria, uma satisfação, porque ele ficou 9 meses na barriga da mãe. Aí ele nasce, está ali no braço da mãe, amamenta, sente o cheirinho da mãe. Satisfação total. Tá? Não tem lugar melhor, não tem alimento melhor, não tem proteção maior, não tem cheiro melhor, não tem. Deve ser algo maravilhoso. Então, é em Deus que a gente precisa se satisfazer, irmãos. Ele tem que nos satisfazer. Se não for Ele, se for qualquer outra coisa, você vai ser um bebê chorão a vida toda. Um bebê carente a vida toda. E bebê chorão, irmãos, até o pai e a mãe pira de vez em quando com um bebê chorão. É complicado, não é? Então, quem pode te dar essa saciedade da vida? Deus. Deus. Não é o cargo que você tem, não é o casamento que você tem, não é o dinheiro que você tem no banco, sabe? Não é o reconhecimento de alguém que você esperava um reconhecimento. Tudo isso vai te frustrar, vai te fazer um bebê chorão na sua vida. Quem pode se saciar é Deus. E aí essa experiência de Davi, ela é transferível para a nação, para o povo. Não é uma experiência que só ele pode viver, mas qualquer um pode viver, porque ele diz: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Então, ele está dizendo, isso que eu estou vivendo, essa experiência que eu estou vivendo, serve para você também, Israel. Põe a confiança no Senhor, descansa nele, espera Ele, né? Curte o momento que Ele está te colocando, faça o melhor aonde o Senhor te colocou. Então, aonde você projeta a sua esperança, é que vai fazer a diferença da posição que você tem no Senhor. Amém? Eu preciso terminar aqui, para nós passarmos para um próximo momento. Vamos orar? Feche teus olhos, vamos fazer uma oração aqui, entregando esta palavra. Senhor, que esta palavra que teve sentido para a minha vida, possa ganhar um sentido na vida dos meus irmãos. Ó Deus, que possamos ser sinceros, Senhor, ao olharmos para dentro de nós. E te pedimos, Senhor, olha com o Teu Espírito Santo para dentro de nós e nos ajuda a enxergar aquilo que às vezes a gente não enxerga, Pai. Ó Deus, queremos ter a nossa esperança no Senhor, descansar nos Teus braços de amor, estar seguros no Teu aprisco, nos alimentar do pão da vida, Pai. Que assim seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Amém. Esse é o texto, é o tema, né, que nós vamos trabalhar na célula dessa semana, que possa ser uma célula bem divertida, bem ungida, que o Senhor possa tratar ali na sua casa. Vamos lá agora falar um pouquinho sobre o encontro com Deus.